Olá, pessoal! Vamos tratar então nessa aula sobre os alimentos transgênicos. E com isso, então, nós vamos refletir sobre os impactos possíveis que esses alimentos podem vir a causar à natureza. Bom, para entender então sobre os alimentos transgênicos, nós vamos pensar no conceito de organismos geneticamente modificados. E a sigla, para resumir isso, é OGM. Bom, esses organismos geneticamente modificados, eles surgiram a partir das aplicações dos conhecimentos que se tem sobre a genética dos seres vivos, então sobre os materiais genéticos que cada ser vivo porta dentro das suas células. Esses organismos, eles têm seus genes manipulados, então aquela parte das suas informações genéticas, especificamente no seu DNA, eles são modificados, né? Então, ou são inseridos alguns genes, ou retirados outros, né? Mas de modo geral, são colocados genes dentro desse material genético, desse código genético, para expressar ou ressaltar características de interesse, né? Como o aumento da produção de óleo em grãos de milho. Então, para que se torne mais rentável, né, essas plantas, produzindo substâncias que serão utilizadas, ou parte da planta que será utilizada para um determinado fim, normalmente, né, alimentar. Bom, e no caso dos alimentos que contêm organismos geneticamente modificados, né, na composição desse alimento, é identificado a embalagem com a letra T, com esse sinal aqui, né? Então é um símbolo dos alimentos que contém ingredientes transgênicos. A gente vai encontrar essa letra T em diversas embalagens de alimentos, né, que tem origem, né, o ingrediente principal como o milho e também a soja. Bom, entre os organismos geneticamente modificados estão os chamados transgênicos. Isto é, no DNA desses organismos são inseridos genes de outra espécie que expressam características de interesse médico ou econômico. Então a gente tem aqui, né, uma explicação de como que seria feito, né, essa inserção de um determinado gene interessante. Por exemplo, para essa planta sobreviver a uma determinada praga, né, para ela sobreviver também a uma determinada doença. Então é utilizado muitas vezes, né, uma parte do DNA de bactérias, né? Então extrai-se e isola-se essa parte do DNA, faz-se uma cópia, né, uma clonagem, e depois se insere na célula vegetal de uma planta específica, por exemplo, milho, pode ser a soja, a canola. Depois dessa célula vegetal, se faz cultura dessas células para ter mais células, né, a fim de que dê origem a uma nova planta com esse gene que foi inserido lá da bactéria. Aqui temos uma outra possibilidade de explicação para a gente verificar um detalhe, né? Então, retira-se, né, isola-se um determinado gene da bactéria, faz cópia, né, clonagem desse gene e insere-se no DNA da planta. Depois faz a mesma coisa, né, o cultivo dela para ela crescer, enfim. Então essa planta aqui, desse resultado, ela vai ser diferente geneticamente da outra planta que não foi feito esse procedimento. Então nós vamos ter espécies diferentes. Aqui novamente, né? Então, identifica-se uma planta que chamamos de planta 1, característica desejada. Então, quer-se aqui um outro processo, né? Que é uma determinada planta que tem aquela característica. São selecionados o gene responsável pela essa característica. É feita a transferência desse gene para outra planta. Então, pode ser entre plantas também, tá? Não só bactérias. Aqui no caso, para fazer um melhoramento genético, aquela planta seja mais vistosa ou com uma determinada, no caso aqui, ervilhas, né,
que sejam mais vistosas, saudáveis, enfim. Então criou-se uma outra planta a partir desse procedimento também. Então aqui nós temos um quadro, né, de plantas transgênicas usadas em alimentos no mundo. Milho, a gente vai encontrar direto, né, em alimentos que tem o ingrediente milho, né, então polentas, né, de modo geral, amido de milho. Nós vamos encontrar bastante nos óleos de soja, né. Depois também pode ser encontrado espécies, né, diferenciadas de batata, melão, berinjela, girassol, canola, beterraba, trigo, cana-de-açúcar. Então, diversos, né, alimentos que compõem a nossa base nutricional. É possível que eles sejam transgênicos. Mas lembrando que ainda é obrigatório a identificação dessa letra T nas embalagens, né, de modo que a gente fique sabendo se aquele alimento é transgênico. E por que é importante saber se ele é transgênico? Porque ainda não se tem um estudo a longo prazo, né, ao longo de diversos anos, para verificar se há algum impacto na natureza, né? E não só um estudo de longo prazo, mas também que ele percorra diversos ambientes, né? Então, os impactos possíveis, né, que ainda se levanta a possibilidade, então, né, as hipóteses, então, a disseminação de transgenes, cujos efeitos sobre os componentes da biodiversidade, né, sobre as demais plantas e animais, inclusive até fungos na hora da decomposição, né, são difíceis de se estimar. Então, os transgênios, no caso, aqueles genes que vieram de outro ser vivo e estão agora nesse indivíduo aí, né? Geração de super ervas daninhas, ou super pragas, né? Então, plantas resistentes e também, no caso, plantas resistentes que podem vir a causar danos, né, para essa planta de interesse lá do cultivo, e super pragas, então animais ou outros seres vivos que causem doenças nas plantas, né? Eles podem vir a surgir. Contaminação também de pólen transgênico, então o pólen transgênico ele pode, com o vento, enfim, normal, né? Ele pode vir a parar em outras culturas que não são de transgênicos, e aí pode interferir nessas outras culturas. E também há a possibilidade, né, de interrupção da reciclagem de nutrientes e energia, porque se já vamos ter espécies diferentes, será que haverão fungos e bactérias adaptados a essas novas espécies em tão pouco tempo para reciclar, né, os nutrientes advindos quando essa planta vem a se falecer, enfim, né, a se depositar no solo quando no caso não está mais viva, né? Será que esses fungos e bactérias vão conseguir decompor isto e devolver à natureza cada um dos elementos químicos que advém dessa planta? Outra problemática aqui, né? Então, lavouras transgênicas podem afetar lavouras tradicionais, né? Que são lavouras que às vezes até usam agrotóxico, ou até plantações de alimentos orgânicos que não têm agrotóxico. Então, plantas transgênicas possuem proteínas e inseticidas que matam ou espantam insetos, né? Então, essas lavouras demandam venenos específicos contra pragas e plantas invasoras e são mais resistentes a esses agrotóxicos. O vento carrega o veneno jogado nas plantas transgênicas para as lavouras tradicionais e orgânicas, que não são tolerantes a esses agrotóxicos e acabam sendo prejudicados. Os insetos e ervas daninhas expulsos pela plantação transgênica atingem com mais agressividade as lavouras de pequenos agricultores. Então, tu imagina, né, uma plantação em que há alimentação, né, a produção de alimentos orgânicos. Não vão usar inseticidas, só que os insetos vão vir em direção a essa plantação. Então, essa plantação vai ficar danificada. Então, há uma série de interferências, né, que ocorrem, não mesmo que as plantações sejam geograficamente um pouco distantes, o vento, também a questão da água e o próprio movimento desses animais afugentados, né, podem vir a danificar outros tipos de plantação.
há projeto de lei, né, e, enfim, que não quer mais identificar os alimentos transgênicos, então interesse econômico por trás, né. Como a gente ainda não conseguiu verificar esses possíveis impactos, né, é importante que a gente esteja alertado de que aquele alimento ele é diferente, né, ele foi modificado geneticamente, para, de repente, se a gente ter a possibilidade de escolher e não se alimentar daquele alimento, né, já que há essas dúvidas, né, científicas. Então a gente pode, se está identificado, esse eu não vou comprar, né, porque eu ainda não sei se vai causar algum problema. Com relação a problemas na saúde, também ainda não foi identificado se pode vir a causar alguma coisa intestinal, né, no nosso organismo, já que é uma espécie diferente de ser vivo que a gente está ingerindo. Então, na dúvida, é importante que a gente possa escolher, né, e poder recusar esses alimentos, mas somente se eles estiverem identificados. Bom, então a atividade dessa semana, vocês farão uma pesquisa dos possíveis impactos que os alimentos transgênicos podem causar para a biodiversidade, especificamente para a saúde humana. Então a gente falou de alguns impactos, vocês podem ir atrás de outros, né, e pensar também com relação à nossa saúde se há algum estudo, né, que mostre algum possível impacto. Depois, resumir esses dados coletados em um cartaz com mensagens chamativas para alertar a população sobre esses impactos, né? Por exemplo, supondo que vocês achem lá que traz um determinado impacto para o intestino humano, né? Então, colocar ali no cartaz essa frase, pode vir a causar problemas no nosso intestino, né? Pode vir a causar, sei lá, alguma extinção de algum animal, né? Ou problema também no corpo de algum animal, de uma abelha, por exemplo, né? Enfim, caso seja encontrado isso nas suas pesquisas, né? Então vocês façam esses cartazes chamativos assim, no sentido da gente saber o que está acontecendo, né? E com a informação é a melhor forma da gente enfrentar as questões, né, que nos cercam. Então é isto, muito obrigada e até mais.